Oi, boa tarde, irmãos. Eu gostaria de fazer mais um tema bíblico aqui para nós, né? E o título desse tema é As Sete Armas do Guerreiro, baseada no livro de 1 Samuel, versículo 16, conta a história do Davi, né? Então, as qualidades que nós precisamos para ser guerreiro. Guerreiro onde, irmãos? Não é guerreiro aqui nesse mundo, não. É guerreiro no mundo de Deus, que é o mundo espiritual. Nós temos que identificar o nosso inimigo nesse mundo, que não é as pessoas, mas as influências que vêm do maligno, que tomam conta, que se apossam na mente das pessoas. Esse é o verdadeiro inimigo de Deus, o diabo, Satanás, né? E ele se maquia de várias formas, assim como para Eva ele se transformou na serpente, para nós ele se manifesta num belo rapaz, numa bela moça, né? E nos leva para o caminho errado. Então no livro de 1 Samuel, um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa e se alegrar no Senhor. Irmão, então esse é o primeiro passo do guerreiro de Deus, né? A primeira arma do guerreiro de Deus, a adoração, né? Talvez a gente não saiba tocar um instrumento e nem cantar como os cantores cantam, mas sabemos cantar, né? Aprender um cântico, ou pelo menos ouvir os cânticos. Mas o moral da história: tirarmos um tempo para adorar o Senhor. Nos 5 propósitos de Deus, esse é o primeiro propósito de Deus. Deus nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo, compreender a sua grandeza e colocar em primeiro lugar. Adorar o Senhor é a primeira arma do guerreiro. Irmãos, em Hebreus 11:1 fala de convicção. Uma pessoa que não tem certeza, ela gagueja, ela fala devagar medindo as palavras. Mas uma pessoa que tem convicção, uma pessoa que tem fé, ele não vai mais falar devagar, gaguejando. Ele fala com convicção. E a segunda arma do guerreiro é a valentia no Senhor. E a valentia só é valente no Senhor quem tem fé. Ser uma pessoa corajosa, esforçada, espírito de campeão, né? Perdão. Aquele que luta até o fim, que se recusa a ficar prostrado e vencido. É a persistência de Deus, e há uma promessa: aqueles que ficarem até o fim, irmão, receberão o galardão de Deus. O valente não sossega senão com a vitória, né? 1 Samuel 17:36, teu servo pôde matar o leão, Davi justificando para rei Saul, e um urso. Como que esse filisteu, que era o gigante, vai se atrever com uma pessoa de Deus? Olha a valentia e a fé, né? A valentia significa fé, nesse caso. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, me livrará da mão desse filisteu. Irmão, não dá para ser cristão sem ter essa ousadia, sem ter essa firmeza de propósito, sem ter essa fé que Davi teve na luta contra Golias, né? Então, fica aí, irmão, a segunda arma, essa valentia na fé. A terceira arma do guerreiro, irmão, vai ficar então aqui: a motivação. O que seria a motivação? A razão pelo qual eu estou lutando. A razão é boa, eu tenho motivo, estou motivado, né? E quem não dá razão para Deus em muitas coisas? Então Deus é a nossa razão, né? Deus é a nossa razão. E isso dá-nos um ânimo de continuarmos com essa guerra, a guerra espiritual. Não nesse mundo, mas no mundo divino, no mundo de Deus, né? A Bíblia diz que não é um contra os outros, né? Mas todos aqueles que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro se tornam guerreiro de Deus. O bom ânimo e a motivação. O motivado é aquele que tem atitude que vem do interior, que reage contra as investidas do diabo.
é aquele que já define se esse pensamento que me veio à cabeça, se essa ação que eu estou querendo fazer é de Deus ou não, né? E se não for de Deus, eu tenho que ter essa vontade, essa motivação para rejeitá-lo, repreendê-lo e não aceitar mais. O bom ânimo, que chamamos aqui de motivação, é o alimento da fé na palavra de Deus. Sempre oferece reações contra as investidas de Satanás. Por isso, irmão, para saber o que é de Deus e o que não é, temos que ler a Bíblia. Temos que buscar tirar tempo com Deus para nós lermos a Bíblia. Amém? Muito bem. Vamos então, irmão, para a quarta arma do guerreiro, né? Quarta arma do guerreiro. Ser uma pessoa pronta para agir. Como diz aqui, homem de guerra é aquele que não tem hora, é de madrugada, de dia, de tarde, está chovendo, faz sol. Espírito de prontidão. O soldado precisa ser bem disciplinado em todas as áreas da sua vida. Por isso, o conhecimento da palavra vai nos disciplinar para termos então essa quarta arma, que sermos um homem de guerra, né? Não ter medo das coisas. Sabemos que o Satanás tem as investidas, mas nós somos mais que vencedores em Deus, em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, pede para nós orarmos continuamente. Irmão, é uma das armas. Para nós nos tornarmos esse guerreiro de Deus, nós temos que orar todos os dias, incansavelmente. Tem tanta coisa para a gente orar, irmão. Orar pela política, irmão, orar pela violência, não por ela, mas para que ela não aconteça e que a política se corrija nesse país tão devastado pela falta de honestidade e seriedade das pessoas. Então nós temos muita coisa, orar por cada filho, irmão, orar pelo cônjuge, pelo esposo, orar pelos pais, orar pelos discipuladores, orar pelos líderes da nossa igreja. Tem muitas razões para que nós vamos orar. Orar para que não haja mais acidente numa cidade, orar pela paz da tua cidade, do teu bairro, da tua casa, em nome de Jesus. Então, ser esse homem de guerra, esse homem pronto a fazer a vontade de Deus. A obediência é a característica desse soldado. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso está no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Para isso também, irmão, nós temos que ter essa visão de submissão a Deus. Está em 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exulte. Foi isso que Davi fazia quando estava tocando os carneiros. Ele ficava ouvindo, cantando os hinos, e os hinos tinham a palavra de Deus ali. Então ele ficou fortalecido, por isso ele fez o que fez, né? Prontidão, armadura de Deus. Eu tenho sempre uma palavra para desmanchar que o Satanás construiu. A armadura nossa. Em Efésios 6:10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O poder da palavra, irmão, é o que vai destruir. Lembra Jesus sendo testado pelo Satanás no deserto? O Satanás falava uma coisa e Jesus dizia, está escrito assim. O Satanás também conhece a Bíblia. Ele dizia, tá, faça isso, que está escrito isso. Ele disse, não, mas tu está interpretando errado. O que isso quer dizer é isso aqui, irmão. Então, o conhecimento da palavra é a arma do guerreiro. Segundo Coríntios 10:4. Armas espirituais. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. E o que são fortalezas do inimigo? São muitas vezes pensamentos que nós chocamos aqui e que nascem na nossa cabeça, que não é de Deus, mas nós cremos que é, porque o Satanás une aquilo que é de errado sobre a minha vontade. Por isso tem que ter cuidado. Em Gálatas 5:16 vai dizer que a vontade do ser humano é contrária à vontade de Deus. Então, bom, toda vez que tu tiver uma vontade, analisa bem para ver se você está realmente fazendo a vontade do Senhor Deus, tá bom? Amém. Vamos para o quinto agora, já vamos encerrar. O quinto propósito de Deus é sisudo em palavras. Uma pessoa de Deus, ele não pode ser assim fraquinho no que vai dizer, né? Ele não pode, mas ele tem que ter tem que ter uma palavra
forte, mas essa palavra também, ao mesmo tempo, tem que saber o que vai dizer. Tem que ser prudente, tem que ser cauteloso, sério e responsável. Aqui entra também, quando nós éramos do mundo, a gente até contava piadas erradas, né? E hoje nós sabemos que isso não pode mais fazer parte da nossa. Então, a nossa palavra vai ser uma palavra positiva em Deus. A nossa palavra vai ser uma palavra positiva do Senhor. Eu não posso mais falar, né? Chamar nome para os filhos, ou amaldiçoar com a nossa boca. A nossa boca foi feita para abençoar e não amaldiçoar. Amém? Não é qualquer palavra que ocupa a nossa língua. Devemos nos livrar de qualquer palavra que expresse incredulidade. Amém? Todo tipo de murmuração deve ser banida da nossa boca. Nossas palavras devem ser como profecias confirmadas pelo Senhor Deus. Então eu vou abençoar e não vou mais amaldiçoar. Não posso mais falar que nada é ruim, nada. E se for ruim, eu oro para que fique bom, né? Então, o poder da palavra. A Bíblia diz que a nossa língua é como a leme de um barco muito grande, que é um barco grande, mas a paleta e o lemezinho é pequenininho, mas domina todo o corpo. Então, a nossa língua, nós aprendemos, perdão, que palavras são sementes. Então, o que eu quero amanhã, eu vou semear hoje. Vou abençoar meus filhos, por mais que eu não veja que eles mereçam nesse momento, mas eu vou profetizar sobre a vida deles, porque a palavra tem poder. Amém? Vamos para o sexto. Sexta arma do guerreiro. Gentil presença. Isto nos fala de unção, a presença do Espírito Santo, sempre invocando a presença de Deus, sempre convocando a presença de Deus, né? Quer presença mais agradável do que a de uma pessoa ungida? Unção faz toda a diferença na nossa vida. Uma pessoa que está buscando Deus constantemente, que da boca dele vai sair só coisa bacana, não vai sair coisa ruim. A pessoa que ouve todo dia muito louvor, a pessoa que ouve muita pregação, ele não tem mais como ficar falando besteira, irmão. Então, vai estar presente na vida dele, ele está pensando, inspirando, ele está respirando o amor de Deus, a presença manifesta do Senhor na vida. Então, a sexta arma, gentil presença de Deus na nossa vida. E vamos para a última arma. Quando nós temos essas armas todas que nós falamos aí, irmão, nós temos a sétima arma, que é a presença manifesta de Deus na nossa vida. Isto é, a garantia da vitória. Davi tinha tanta convicção, tinha fé suficiente para matar aquele gigante. E é assim que nós vamos olhar para o nosso problema, é assim que nós vamos olhar para aquelas coisas que nos amedrontam, que nos atormentam, seja falta de paz, seja falta de amor. Esse é o gigante da nossa vida que nós vamos ter que derrubar, amor. Vamos ter que derrubar, meu amigo, com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos mais nos conformar, ser derrotado por essas fortalezas que o inimigo muitas vezes planta na nossa mente e que às vezes nós não sabemos ainda se defender. Mas eu profetizo que a partir de agora você vai saber quando um pensamento, quando um desejo, quando uma vontade é de Deus e quando não é de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Isto é garantia de vitória. Muitos vão, aprendem, recebem estratégias, prosperam, mas depois caem, porque pensam que podem caminhar sozinhos, né? Sempre, irmão, criando dependência de Deus na nossa vida. Sempre precisamos do Senhor. Nunca devemos imaginar. Podemos caminhar, não podemos caminhar sem a graça de Deus. E fechamos aqui então o sétimo. Nunca desistir de Deus e sempre acreditar. Nós dependemos. Nós temos que buscar essa dependência de Deus, né? Deseja para você ser uma pessoa de Deus, um obreiro. Amém? Ser uma pessoa que esteja engajada na igreja. Nos 5 propósitos de Deus também, se repete aí. Primeiro eu adoro a Deus, depois eu faço parte da família de Deus, depois eu tenho que imitar ser Jesus Cristo, porque como Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós somos co-irmão, co-herdeiro de Cristo, nós temos que fazer a mesma coisa que Cristo fez, pregar a palavra, falar do amor de Deus. No quarto, ter uma atividade dentro da nossa igreja. Todo mundo tem que ter uma atividade dentro da nossa igreja, irmão. Servir o Senhor na igreja. E o quinto propósito de Deus
é ser um pastor, ser um missionário e pregar a palavra de Deus nos vários cantos dessa cidade, do mundo afora. Tá bom? Então eu quero transmitir essa mensagem positiva a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.